Hola a todos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao evento Novidades EUCAST CLSI 2026 no estudo de sensibilidade de fungos que desenvolvemos no âmbito do pré-lançamento do curso Antibiograma 2026 da Interpretação Ação, organizado pela Rede de Educação Médica Contínua para a Iberoamérica, junto à Associação Mexicana de Infectologia e Micrologia com a organização da Associação Pan-Americana de Infectologia, além do patrocínio científico da Sociedade de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica da Espanha e Portugal. Agradecemos a participação de todos os colegas que se conectaram, seja por meio dessa sala de evento ou do canal de YouTube da Rede de Educação Médica Contínua. É importante comentar que, ao ser um evento bilíngue espanhol-português, temos interpretação ao vivo. Vamos ver na tela o ícone de interpretação, onde pode escolher o canal de áudio da sua preferência e optar por espanhol e português. Sem mais, vamos apresentar a excelente painel que temos hoje. Contamos com a participação da doutora Ana Alostrey, conectada de Madrid, científica titular no Instituto de Saúde Carlos III, responsável da unidade de fungos filamentosos do Laboratório de Referência e Pesquisa em Micologia do Centro Nacional de Microbiologia na Espanha. Boas noites, doutora, tudo bem? Boa noite, boa tarde, ou bom dia para todos. Feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. A seguir, apresento a doutora Sara Gonçalves Tavares, conectada do Brasil, professora adjunta de Patologia da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenadora do Centro de Pesquisa em Micologia Médica, representante do Brasil no Subcomitê de Direção de Teste de Sensibilidade Antifúngica do EUCAST e membro do Comitê Brasileiro de Provas de Sensibilidade Antimicrobiana, BRCAST. Boa tarde, doutora Sara. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Muito obrigada. Eu vou procurar falar em portunhol. A continuação, um gosto também A partilhar. seguir, um prazer apresentar a doutora Indira Berro Medina, da Colômbia, especialista em doenças infecciosas, magíster em micologia médica, coordenadora do Comitê de Infecções CIPROA do Hospital Geral de Medellín. Boa tarde, doutora Indira. Boa tarde, obrigado pelo convite a este evento. E por último, não menos importante, está conosco uma das diretoras do curso Antibiograma 2026, a doutora Fernanda González Lara, do México, chefe de Laboratório de Microbiologia Clínica, adscrita de Infectologia, do Instituto Nacional de Ciências Médicas e Nutrição, Salvador Subirán. Boa tarde, doutora, e é com você a palavra. Boa tarde, obrigado a todos por estar aqui conosco nesse importante webinário. Esperamos que isso gere cada vez maior atenção e interesse devido à importância que tem essas infecções fúngicas e isso aqui é um preâmbulo do curso de antibiograma que vamos ter ao longo desse ano que vai ter um módulo de questões fungicidas que tem um percentual maior sobre as infecções bacterianas e também vamos ter o webinário para atualização dessas metodologias para antimicrobianos. Hoje vamos nos focar no assunto das atualizações dos métodos de referência para as infecções fúngicas. Eu vou dar uma introdução específica, onde vamos ver os conceitos dos tipos de metodologias para avaliar a susceptibilidade fúngica e uma breve atualização sobre novidades em CLCI para dar passo a minhas colegas que vão focar em EUCAST e finalmente a doutora Indira, que vai dar a correlação clínica de como ações que utilizam as informações na prática clínica. Então, eu não tenho conflitos de interesse e ressaltar a importância que tem as infecções fúngicas nas modelagens recentes de cargas de doenças que dizem que acontecem entre 6,5 milhões de mortes em nível mundial
e essas provocam cerca de 2,5 milhões de mortes atribuíveis. E a relevância da resistência antifúngica é que essa resistência é o principal determinante dessa elevada mortalidade. Particularmente, isso acontece de forma desproporcionada e desigual nos países com recursos mais limitados. E isso, em grande parte, tem a ver com a menor possibilidade de contar com acesso para os testes de susceptibilidade que vamos falar hoje. Então, dessa forma, nesse webinário, onde está representada toda a Iberoamérica, mas com uma importante apresentação e presença de países na América Latina, sabemos que nesses países temos maiores dificuldades para ter acesso a muitas dessas metodologias, inclusive para infraestrutura de laboratório, acesso às testes, aos tratamentos e muitas vezes não há suficiente informação epidemiológica. Tudo isso assinala a importância de por que estar atentos às atualizações, procurar os recursos para implementar os testes e contar com as informações para nossos países. Igualmente, em algumas revisões, se publica que a nossa região da América Latina e do Caribe, 39% dos laboratórios não têm o acesso a realizar testes de sustentabilidade antifúngica. Isso assinala sobre o que vamos falar hoje. Quando devemos realizar os testes de susceptibilidade, aqui temos referências dos guias internacionais mais importantes e podem ver que a recomendação da Sociedade Britânica para a Micologia recomenda que sempre sejam feitas susceptibilidade para cândidas quando em locais estéreis, quando há uma resposta a antifúngicos. Isso tem a ver com o guia global recente de muitas sociedades internacionais publicadas recentemente, onde também infecções de Brechel sempre devem ser feitas testes de susceptibilidade. No caso de Aspergillus, depende na região do mundo no qual estamos, porque a prevalência, a resistência é diferente, como podem ver no caso dos guias europeus, se recomenda que de rotina seja feito em caso de doenças invasivas, mas na contraparte americana não é o caso. E isso reflete a diferença na prevalência. Então, isso vamos ir vendo ao longo da sessão. Portanto, contamos com diferentes metodologias para realizar os testes de susceptibilidade. De um lado, os métodos de referência, que maior dedicação vamos dar hoje. E isso é principalmente nos métodos baseados em microdiluição em cauda, para os quais precisamos a cepa ter os inóculos nas placas para realizar os testes em diferentes antifúngicos. Como podemos ver, essa questão é considerada um método de referência recomendado dentro dos padrões que vamos mencionar, e de outro lado estão os diferentes métodos comerciais, como é o caso dos cartões de Vitek, o teste B de gradiente de concentrações, a prova que também é baseada em microdiluição de cauda, que é também um método que também é em cauda. E por último, algumas novidades que também têm que ver com cauda, que estão começando a ser introduzidos no mercado e em validações sobre EUCAS. E finalmente existem dois grandes entidades que regulam a padronização desses métodos de referência, que é no quais vamos nos focar hoje. No caso de EUCAS, uma das principais vantagens que tem é que de acesso gratuito para toda a consulta online, e é uma das principais desvantagens que tem esse LSI, que tem que pagar para acesso de cada um dos documentos. Então, novamente, países de recursos limitados limita o acesso que possamos vir a ter a essas normativas. Também temos vários esforços para as metodologias de ambas as entidades, mas sempre há algumas características diferentes quanto à preparação, o tipo de placa utilizada, as concentrações usadas de glucose, também com que estão armadas as placas, e também precisa de leitura
e CLCI recomenda apenas a leitura visual. E, finalmente, ambas estabelecem um curso clínico, mas é importante que apliquem a metodologia que foi utilizada para realizar o processo. E também existem os pontos de corte epidemiológico, nos quais vamos falar mais para frente. Agora, quando utilizamos ou se queremos seguir essas recomendações, implica que se tenha um laboratório, que tenha uma infraestrutura sólida, recursos constantemente. Por exemplo, é necessário infraestrutura como gabinetes, equipamentos para filtragem, esterilizar, o acesso aos meios, RPMI, que são aqueles que são padronizados, e também contar com alguns ultracongeladores e muito material que faz que os custos para armar essa metodologia sejam verdadeiramente elevados para a maioria dos laboratórios locais ou regionais de microbiologia em nossa região. Além disso, do alto grau de treinamento que precisam ter o pessoal, atualizações e seguimento dessas metodologias. Se diz que para que esse método seja custo efetivo, devem se fazer de forma simultânea 6, 7 cepas para que rendam os materiais. E por último, também uma das limitações que tem essas metodologias é o tempo no qual oferecem os resultados, onde vai depender de cada uma das particularidades, mas entre 3 ou até 7 dias sem poder contar com o resultado dessas. Uma das desvantagens que devemos mencionar também. Quais são os documentos mais importantes, os padrões mais importantes para fazer esse LSI, com base nessas metodologias nos laboratórios? Eu vou mostrar a grande número de documentos e talvez às vezes é fácil se perder entre todos eles, mas os mais recentes, que de fato juntam várias metodologias ou padrões, são esses dois que vêm aqui, no caso das levaduras, e tem também com os padrões de referências também, a microdiluição em cauda, e não apenas um único documento. E no caso dos fungos filamentosos, também um documento de 2022, que também tem outros padrões prévios. Esses são os documentos de referência para ver essas metodologias. Então, que coisas relevantes devemos assinalar no caso das leveduras? Esse documento agrega, adiciona dentro dos fármacos com pontos de corte clínico, no caso dessas drogas, que tem também categoria de susceptíveis, devemos esperar para ver e ter categorias intermediárias ou resistentes, mas da categoria de susceptibilidade, e é o único fármaco para o qual SLSI tem um corte clínico para Candida auris. Como vamos ver, Candida para todos os outros fármacos, apenas a pontos de corte epidemiológico. Outra atualização é que incluam também o teconazol, que é outra das ações de última geração que também estão incluídos dentro das metodologias. Também há umas tabelas que mostram resistências intrínsecas nas leveduras, isso para saber quando não devemos fazer a microdiluição em cauda em nossos laboratórios para algumas combinações de leveduras com antifúngicos. E, finalmente, lembrar que os endpoints dessa metodologia podem implicar detectar a redução de 50% da concentração dos diferentes antifúngicos para estabelecer onde está a concentração inibitória mínima. Aqui apenas mostrar, essa é a tabela onde estão alguns dos pontos de corte clínicos, em negrita são os modificados. É importante aqui destacar que para usar esses pontos de corte de cândidas, por exemplo, que não são distinguidas as cepas, de, por exemplo, metacilose, ou podem ser utilizados quando não conhecemos essas identidades, quando as espécies críticas são pouco frequentes. E uma das principais limitações que tem CLSI é que inclui aqui, não estou mostrando
mascabungina, e é um fármaco que dá muita variabilidade entre os laboratórios e que deve ser verificado por outro método. Inclui também as categorias para suscetibilidade a dose dependente, mas isso sempre implica consultar um especialista para saber se é apropriado ou não deixar essas doses. Aqui eu mostro o exemplo em detalhe de como se apresenta resistência intrínseca às leveduras, que não há necessidade de fazer teste de susceptibilidade desse tipo para essas combinações. E no caso dos fungos filamentosos, dentro das atualizações mais relevantes, inclui já um ponto de corte clínico para boriconazol e aspergin. Isso está desde 2020. Apenas considerar que quando as mix estão em dois, isso é uma área de não muita certeza, onde há dificuldade para interpretação e certamente a doutora a Ana vai falar depois para os cortes EUCAS, e a mesma coisa para isavuconazol, que tem pontos de corte para isavuconazol. Inclusive, em recentes testes, isavuconazol é bom para a susceptibilidade de subaconazol, então não tem que fazer as duas em todos os casos. Também tabela de resistência intrínseca para os principais fungos filamentosos, onde não há necessidade de comprovar essas combinações de antifúngico e no microorganismo. Lembrar que CLSI tem pontos de corte clínicos para difusão em disco e como não é uma atualização, na verdade, esses padrões não se modificaram. É importante mencionar porque a difusão em disco é um método mais rápido que pode ser de um custo menor do que a microdiluição em calda, se pensarmos novamente quando temos recursos limitados e que há várias informação sobre um bom acordo categórico para azoles e docandina, mas não para anfotericina. A grande limitante é que não vai dar uma concentração inibitória mínima e que só pode estar as principais combinações das espécies mais frequentes e os fármacos usuais. E somente aplica para leveduras, mas não para os fungos filamentosos. Existe também um documento importante para consultar onde se divulgam os pontos de corte epidemiológicos. Esses são aqueles onde não há um ponto de corte clínico, não vai dizer o sucesso de utilizar ou não um tratamento antifúngico. Os cortes simplesmente nos dividem naquelas cepas que potencialmente podem ter um mecanismo de resistência ou as cepas selvagens onde nós esperaríamos que exista um mecanismo de resistência, mas não é a mesma coisa que os pontos de corte mínimos. E aqui, Candidauris sim tem pontos de corte para sinocandinas e algumas leveduras que vemos aqui no slide. Isso constantemente está se atualizando conforme há maior informações epidemiológicas. E para encerrar essa palestra, existem também os métodos comerciais, podem ser mais acessíveis, mais rápidos, mas é sempre importante que saibamos quais são as vantagens e limitações, sobretudo conhecer com que metodologia foram padronizados previamente. A respeito, temos o TSTE, que tem um bom acordo essencial e categórico maior a 90% contra SLCI, no caso da placa colorimétrica, que também é microdiluição, mas tem essa vantagem de ser colorimétrica que facilita a interpretação, tem um bom acordo categórico e essencial com a metodologia de CLCI. E por último, os cartões miniaturizados de Vitek 2, que tem um bom acordo categórico no caso de Candida, um pouco menor no caso de criptococo, mas tem algumas limitações que têm a ver com que também dão a campofungina, que tem a mesma variabilidade interlaboratorial que no caso das sales para microdiluição, e que tem algumas restrições que são questões individuais das combinações de fármacos e micro-organismos. Para concluir, simplesmente reforçar a importância de ter
testes de suscetibilidade na região, de administrar dos nossos laboratórios e ter infraestrutura, o treinamento para o pessoal e formar as redes de laboratórios de referência que facilitem o acesso a esses testes. E vamos utilizar métodos comerciais, devemos validá-los e saber qual a metodologia. Existem poucas diferenças entre as metodologias, mas para a CLSI há uma barreira importante e barreira de pagamento. E últimos estão padrões de CLSI, novidades em ponto de corte para fumigatos para voriconazol e sabunicosol, refungicina para as principais espécies, resistências intrínsecas e avaliação constante dos pontos de corte epidemiológicos para essa metodologia. Espero que tenha sido do seu interesse. Muito obrigado, doutora. Excelente apresentação de introdução da doutora Fernandes Gonçalves Lara. A seguir, apresentará a doutora Ana Lausrey. Novidades EUCAS 2026 no estudo desses fungos filamentosos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o Olá, buenas boa noches. tarde ou boa noite. De nuevo reitero De novo, el agradecimiento muito obrigado pela apresentação, pelo convite. y nada, hoy como E hoje, como comentaram, eu vou apresentar as novidades quanto a fungos filamentosos com os quais eu trabalho e no EUCAS, que o que nós temos é experiência no laboratório. Esses são os meus conflitos de interesse. E apenas para uma breve introdução, embora a doutora Fernanda já fez esse resumo, eu queria colocar e apresentar quais os fatores que influem na resistência antifúngica. Há tempo que sabemos que o uso de antifúngicos na clínica está acordando algumas espécies mais resistentes, mas também vimos que são relacionados com o uso de antifúngicos na agricultura, que dá um aumento de resistência. E também há outros fatores, como a mudança climática, que é uma das hipóteses onde se diz que surgiu Candida auris e também influi na resistência, esses fatores que vemos aqui. Nesse gráfico também vemos na parte de cima, em humanos, e na parte de abaixo, plantas, como aumentaram os artigos publicaram que informam desse aumento de resistência em aspergillus. Está preparada pelo doutor, mas é evidente como se vê, até 2017 se vê como está em todos os conteúdos. Está feito, se diz que foram incluídos vários fungos na lista de ameaça para a saúde pública e resistência antimicrobiana, como as cândidas estão, mas também a resistência a aspergilluminatus também está dentro da lista de observação. E também a lista de patógenos fúngicos prioritários que a OMS lançou, que aspergillus fumigatus também devido a essa resistência. Então, com isso, simplesmente que a recomendação que apresentaram, quanto que alguns guias não recomendam a necessidade de ter que fazer antifungigrama em algumas espécies, eu acho que isso está mudando muito na resistência em todo o mundo. Na Europa já se recomenda fazer a sensibilidade em todas as cepas que vêm de uma infecção profunda quanto ao aumento da resistência. E eu vou focar aqui nas novidades que houve no último ano em EUCAS, que há principalmente dentro dos métodos de filamentosos. Temos três principais. Um é o normal de microdiluição, que eu não vou entrar a falar muito porque, primeiro, não houve novidades. O método está em 2022 e foram apresentados também, como se falou anteriormente, tem diferenças quanto a CLSI, mas são totalmente comparáveis. Uma das coisas que o CAS tem é que se permite a leituras fotométricas em fungos filamentosos, se pode fazer as duas coisas. Nós
para perfilos funciona bem a leitura fotométrica, o que permite maior objetividade na leitura da suscetibilidade. Como vocês veem, a maior novidade está na atualização que saiu há um mês, é método de screening que vamos ver agora, e também temos um método de macrofitos para a sensibilidade que também está começando a ser de grande importância fazer os estudos, os testes antifungigrama, porque aumenta a resistência em várias espécies nos diferentes complexos científicos de biofina. Então, como falamos, a principal e a última atualização do documento de screening de aspergillus é muito interessante esse método porque não é tão elaborado, se não precisa tanto como a diluição em cauda e é útil para fazer um screening em aspergillus. Então, aqui são placas de aqui preparamos de 4 partes que preparamos no laboratório, mas também na Europa, algumas companhias que distribuem, e aqui se trata das quatro poços, que também vemos o compartimento e vemos os padrões de resistência que tem as diferentes e o controle de estabilidade, que é aquele pocinho à direita, e como, por exemplo, o NGC4W, que tem 51A, se pode fazer perfeitamente. E aqui vemos também que se vê menos, mas também vemos um crescimento que também se observa aqui. E a vantagem desse método é que permite essas várias colônias à vez, porque há infecções mistas. E então temos resistentes, então se recomenda para isso ter 5 colônias diferentes e fazer isso para poder detectar, então, esse crescimento microbiano no cultivo. E também há uma resistência. E também permite fazer esse screening em endocandinas. Por exemplo, eu nunca tive uma cepa clínica onde houve resistência em aspergillus, mas sei que esse método está desenvolvido e, como ven aqui, em vez de interpretar a concentração mínima inibitória de endocandina, se faz a concentração mínima efetiva. E isso é mais complicado de ver, mas aqui vemos mais ou menos bem que quando é uma cepa sensível, o crescimento está muito concêntrico e plano, e quando é uma cepa resistente, aqui vem o Altai, que aqui se vê uma coisa meio radiada. Claramente aqui na parte de baixo, o controle está um pouco como os anéis que têm como radiação. Isso é para detectar a resistência e é algo muito raro, ou talvez não seja tão necessário aplicar no dia a dia. Uma coisa interessante do Eucast também, que como falamos antes, a parte mais atraente é que está tudo disponível de graça no site do Eucast, que está aqui acima, especificamente de fungos, e aqui há uns warnings que às vezes temos alguns alertas, como essa que também saiu em junho de 25, nas quais estamos vendo que tinha essas placas de screening que se vendem comercialmente e que tinham umas limitações, e aqui dizem quais são essas partidas, slots que tinham essas limitações. É muito interessante todas essas informações disponíveis de graça no site do UCAST. Outras, isso quanto aos métodos, a metodologia, agora quanto aos pontos de corte, como podem ver aqui, o que mudou está na cor amarela, mudou a tabela, não sei se vocês conhecem, mas quando eu vi, eu gostei porque está muito mais visual, ao menos letra e a tabela em si mudaram alguns pontos, quantos pontos de corte. Em Eucast temos sensível, resistente, categoria intermediária, e é aquela na qual isso que se responde quando incrementa a dose. Mas em fungos filamentosos, não há categoria intermediária, mas o que há uma área de incerteza técnica que se chama atum. E aqui vemos
para aspergilhos quando menor de 1 é sensível e 2 pode ser as cepas de 2 que podem ser sensíveis ou resistentes. Então, por isso, está assim, numa população sensível ou resistente. Então, aqui o que recomenda é ver a sensibilidade de viraconazol. Buconazol e o viraconazol têm uma boa correlação, então não é necessário estudar. Mas nesse caso, o voriconazol sensível, e aqui vemos as outras, aqui lá embaixo, nas notas, voriconazol sensível, que é uma SMI, então deveria ser sensível com uma CMI de 2. E aqui é a mesma coisa para aspergillus fumigato e também se atualizaram aspergillus fumigato para flunaconazol. E a mesma coisa se dá resistência maior de 0,25, incluído 0,25 como unicamente a categoria de Ancentin. E depois o conazol para estudar a mesma coisa, se correlaciona bem, então está dentro dessa área de incerteza técnica, devemos revisar como é a coisa. Também se atualizaram os outros fármacos que também o ponto de corte antes era 0,25 e agora aumentou para 0,5 porque tinha erros na classificação selvagem com 0,25, com 0,5 em cepas selvagem, era sensível e eram classificadas como resistentes. De outro lado, se atualizaram a dose nessa tabela de pontos de corte, também estas doses recomendadas que se dão para os diferentes antifúngicos. E também se incluiu aqui o liposomal de 5 miligramas por quilo, naquelas que podem chegar até 7 e 10 para infecções ou infecções complicadas, por exemplo. E também se incluiu a filodocina e a turbolina, que também falamos sobre a resistência em dermatocito. Então, aqui estão a dose padrão e o que significa isso que sobre a categoria E, que é o que se denomina a dose incrementada. Além disso, como é o caso, também tem todos os documentos, rational documents, onde se documenta perfeitamente tudo, qualquer mudança feita dentro dos métodos e os pontos de corte. Aqui, como vocês veem, temos aspergillus, coconazol e aspergin de 2025, mas que já comentamos anteriormente qual o ponto de corte, mas se você quer revisar, está aí. E nessas tabelas, vemos aqui, antigo de 2023, mas na tabela estamos vendo todos os ecos, as resistentes, intermediárias e todas as explicações que comigo podem consultar de forma gratuita. E aqui vemos as questões anteriores, o ponto de corte para determinar resistência de 0,25 aumentou para 0,5, como vocês veem aqui, mudou um pouco e tinha muitas cepas que de 0,5 e por isso aumentaram. E também muito interessante os pontos de corte epidemiológicos para dermatofitos que estão na espécie que tem maior resistência. E com isso eu vou encerrar, simplesmente lembrar que é muito importante a sensibilidade antifúngica é essencial e devemos estudá-la, mas também analisar no conjunto de um paciente e de que devemos considerar todas as características de KPD, também a parte da infecção, onde está e o paciente, o hóspede e como ele está. É essencial realizar antifungigrama em situações onde está aumentando a resistência, mas como eu digo, devemos nos apoiar em outros padrões para escolher um antifúngico. E com isso eu vou encerrar minha apresentação. Muito obrigada. Muchísimas gracias, doctora. Muito obrigada, doutora Ana. Outra excelente apresentação. Estamos muito felizes, a companhia. Chegamos à vaga
máxima em sala. Agradecemos aos assistentes e aqueles que estão no YouTube. A seguir, vai apresentar a doutora Sara Gonçalves. Ela vai falar em português, seu língua nativa. Por isso, eu lembro a todos os que falam espanhol que, por meio do ícone de interpretação no Zoom, podem escolher a tradução para o espanhol. Doutora Sara, é com você. Olá a todos. Eu vou falar um pouquinho então sobre as novidades do EUCAST 2026 no estudo de sensibilidade de leveduras. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. É, eu vou me ater então há alguns documentos, né, do EUCAST que foram publicados no ano passado, mais precisamente em junho de 2025, né, que foi uma tabela de breakpoints para interpretação de mix para agentes antifúngicos e também que é a versão 12.0, né, que a última a ser lançada foi a versão 11.0, e também há um documento complementar que faz parte de um artigo publicado pelo grupo do EUCAST, né, de como interpretar os mix para anfotericina B, quinocandina e fluorocitocina contra Candidosima auris, conhecida como Candida auris, né? Como a doutora Ana falou, esses documentos, uma vez que eles são revisados com uma inserção ou uma deleção de qualquer informação, eles são destacados em amarelo, né, para quem não tem familiaridade. E uma das primeiras informações que eles trazem para a gente, né, é que nesse novo documento, a fim de ampliar, né, uma vez que hoje a gente está vendo que o gênero Cândida ele está sendo revisado, né, e nós não estamos falando mais apenas em Cândida, mas eles começaram a ampliar essa taxonomia do gênero Cândida, e eles começaram então a reformular o documento, ao invés de usar, como nos documentos anteriores, Cândida e Cryptococcus, agora na tabela eles começam a utilizar a terminologia, né, leveduras. O documento também traz algumas novidades relacionadas a pontos de corte de Candida auris, né? Nós temos também algumas recomendações em relação à dosagem e alguns isolados que são agora também categorizados como I, né, que é suscetibilidade dose, exposição dose aumentada, em relação à anfotericina B, né, para a Candida auris, como eu vou falar mais lá na frente. A gente também tem algumas recomendações que já foram, inclusive, já relatadas pela doutora Ana, né, relacionadas aí a dosagens para o uso de flucitocina e também de terbinafina. Além disso, também, nesse novo documento, né, foi removido aí os breakpoints de espécies não relacionadas para Cândida. Então, foi lançado, né, o documento como, se algumas pessoas devem saber que foi lançado o documento para alguns ECOFs, né, para leveduras raras, então isso aqui foi removido dessa nova versão. E algumas notas, elas foram removidas, né? Como, por exemplo, a nota 7 que era inserida nesse documento relacionada à Cândida parapsiloses para o antifúngico voriconazol, né? Foi removida a nota onde ele relatava que a resistência a voriconazol para a Cândida parapsiloses era rara. Hoje a gente tem visto, né, que essa resistência relacionada a mutações no gene ERG11, ela tem frequentemente aumentado, então por isso o grupo do EUCAST, ela resolveu tirar essa nota, e também a nota relacionada à micafungina e Candida tropicalis também foi retirada, né, porque na versão 11 já foi estabelecido o ponto de corte, né, para esse antifúngico e para frente à Candida tropicalis. Além disso, né, houve algumas inserções, então foi adicionado para Candida krusei uma nota, né, relacionada
a micafungina. Então, como existem, né, poucos isolados, né, relacionados a ensaios clínicos de Candida krusei, né, então foi difícil para o Eucast considerar esse micro-organismo como sensível à micafungina. Então, eles lançaram uma nota, né, dizendo que as MICs para Candida krusei, elas são aproximadamente 3 diluições seriadas à razão 2 mais elevadas quando comparadas à Cândida albicans. Similarmente, as para Cândida guilhermondii são aproximadamente 8 de lições seriadas à razão 2 maiores também. Além disso, houve apenas um pequeno número de casos envolvendo essas espécies nos ensaios clínicos. Isso significa, né, que não há evidência suficiente para indicar que exista, né, uma população selvagem desses patógenos para a gente considerar que esses micro-organismos sejam sensíveis à micafungina. Nesse novo documento também, né, foi aumentado o breakpoint clínico para a Cândida glabrata, né? Ele passou de 0,03 para 0,06. E o que mudou, né, que é a grande novidade, que é o que a gente mais esperava, uma vez que há uma grande preocupação com Candida auris globalmente, né? Então, o que mudou da versão 11 para a versão 12? Então, foi inseridos, então, breakpoints clínicos, né, para Candida auris. E além desse documento, mais recentemente também o Eucast, ele publicou um artigo, né, de como interpretar os MICs frente à anfotericina B, quinocandinas e fluocitocina contra esses micro-organismos. Então, o que foi feito? Então, esse artigo, ele é bastante interessante porque ele explica passo a passo, né, como que foi traçado tanto o ECOF, né, nessa versão do documento 12.0, ele fala sobre os breakpoints clínicos, mas existe também um outro documento onde ele fala dos ECOFs, mas esse artigo aqui, ele traz tanto os ECOFs quanto os breakpoints clínicos, e eles trazem o passo a passo de como foi traçado, né, esses dois valores e da dificuldade, né, de determinar o ECOF, o breakpoint clínico, uma vez que a maior parte dos isolados que correspondem, né, a esse grupo de dados, eles têm uma dificuldade de fazer esse levantamento porque provém de surtos, né? Então é difícil de selecionar os isolados. Então, o EUCAST, em 2025, né, ele traçou os ECOFs frente à anfotericina B, quinocandinas e flucitocina, e aí, juntamente com as recomendações de tratamento do CDC, o EUCAST, ele acabou traçando o breakpoint clínico para traçar qual que seria a melhor terapia, né, para os pacientes quando eles fossem infectados por Candida auris. Então, quando os micro-organismos, os isolados de Candida auris, eles são avaliados por metodologias do EUCAST, né? E os outros testes, eles também, eles são avaliados, desde que sejam completamente validados e confirmados, né? Eles podem gerar, então, valores de mix semelhantes e podem utilizar, então, esse breakpoint clínico. Então, esse artigo, ele traz uma novidade para a gente. Por quê? Porque é a primeira vez que o Eucast ele lança um documento onde ele tem uma metodologia que ele descreve de como a gente consegue validar, né, esses testes para usar esses breakpoints clínicos, né, para poder utilizar aí os nossos testes para poder validar aí através das metodologias. Então, nesse novo documento, né, da versão 12, aqui a gente pode observar, né, os pontos de cortes que foram estabelecidos, e além do ponto de corte, ele também traz uma nota, né, explicando também por que
o breakpoint clínico ele não foi traçado, né, para fluconazol, justificando que o CAST ele não apoia, né, a terapia por fluconazol para Candida auris, mesmo quando a não é baixa, justamente pela dificuldade, né, que se tem, né, de trabalhar com cepas que sejam do tipo selvagem, uma vez que a maior parte dos isolados, eles são provenientes de surtos, né? Então, a gente sabe que na América do Sul, por exemplo, a gente tem isolados com mics baixos para fluconazol, né? Em torno mais ou menos de 4 miligramas por litro, mas no restante do mundo a gente tem mics elevados para fluconazol. Mas mesmo assim fica difícil de estabelecer um breakpoint clínico, uma vez que a maior parte desses isolados eles provêm de surtos. Então, como que eles estabeleceram o ponto de corte, né? E como eles estabeleceram um breakpoint clínico para os isolados de Candida auris? Então, eles reuniram aí 30 isolados provenientes de 11 países, representando aí 5 clados, né? De Candida auris, sabendo que hoje nós temos 6 clados diferentes e 21 genótipos únicos, né? E esses isolados, eles foram distribuídos para 5 laboratórios. E todos esses isolados, eles foram testados de acordo com a metodologia do EUCAST para levedura, né, que foi o último documento, fornecendo aí um conjunto de 5 conjuntos de dados não clonais que superava aí o requisito de mais de 100 mics, né, totais por fármaco. E com isso, né, eles conseguiram gerar, então, os breakpoints clínicos para as equinocandinas. Então, aqui a gente tem os breakpoints para anídula fungina e micafungina. Então, quando a gente tem anídula fungina e micafungina sensível, a gente pode considerar também que Candida auris pode ser sensível para caspa fungina. No entanto, quando a gente tem uma discrepância entre esses dois fármacos, como por exemplo, se a gente tem anídula fungina sensível e uma micafungina resistente, pode ser que a gente tenha aí uma discreta mutação nesse isolado e possivelmente a gente tenha que fazer aí o sequenciamento do gene-alvo para ver se houve uma perda parcial da sensibilidade. Em relação à reza fungina, não foi possível estabelecer, né, o breakpoint clínico, então foi estabelecido apenas o ECOF, uma vez que, como é um antifúngico novo, né, não se tem uma experiência clínica com esse antifúngico. Se a gente notar também, o ECOF da micafungina e da nídula fungina, eles são maiores do que o ECOF da reza fungina, né? Então, isso é justificado porque na hora de preparar a placa para poder fazer o antifungigrama, é utilizado para reza fungina o Twin 20, né? Para diminuir a dissorção do antifúngico na placa na hora da incubação. Nós temos também aqui, né, a, o ECOF determinado para flucitocina, apesar das diretrizes globais apresentarem limitações à flucitocina, né, ela pode ser utilizada como parte da terapia combinada, no caso com anfotericina B, né, em casos selecionados, como por exemplo naqueles casos onde o antifúngico ele tem uma menor absorção, como por exemplo o sistema nervoso central, né? Então, nesses casos, ele pode ser indicado desde que o isolado ele seja selvagem. E por último, nós temos aqui, né, a anfotericina B, que também foi determinado o breakpoint clínico, e aqui a gente vê, é bastante interessante que aqui, além de determinar o breakpoint clínico, eles estabeleceram também a dosagem de anfotericina B. Então, aqui como a gente pode observar, o isolado, ele é considerado sensível quando o MIC ele é menor ou igual a 0,001, então um MIC bastante baixo,
né? E aqui foi inserido uma categoria I, né? Como a Ana explicou, e diferente lá do CLSI, aqui a categoria I é a categoria de sensibilidade e exposição aumentada. Então, aqui isso se aplica, né, para que, quando chegar aqui nesse intervalo, por exemplo, a resistência aqui, ela é considerada quando maior que 2 miligramas. Então, nesse intervalo aqui, mesmo que ela seja selvagem, a gente vai utilizar, né, está nesse intervalo aqui de I, a gente vai utilizar aí uma dose bastante elevada de anfotericina B, nesse caso, 5 miligramas por quilo, e isso foi estabelecido aqui, né, dentro dessa versão 12.0, nessa categoria aqui de dosagem, né? Então, aqui tem anfotericina B, aqui a gente já vê para a categoria I, 5 miligramas por quilo, que foi estabelecido para esse antifúngico. Então, o que é que o EUCAST nos alerta, né? Que, dadas as variações notáveis de SIM observadas, sobretudo para anfotericina B e Candida auris, em vários testes comerciais, é crucial que os ECOFs e os pontos de corte só sejam adotados após verificar que os testes internos desses agentes contra Candida auris está alinhado com a metodologia do EUCAST. Então, a gente consegue enxergar aí uma luz no fim do túnel, né? Então, eu gostaria de agradecer pela atenção. Esse é meu grupo do BRCast, onde a gente tem promovido, né, todo ano cursos, né, mini cursos relacionados aí a metodologias do EUCAST, né? A gente tem tentado aí implementar essas metodologias no nosso país, que acreditamos que é, a gente tem que manter a vigilância e elas são as mais adequadas aí para a gente poder manter aí, né? Manter, observar, né? E observar os nossos isolados quanto ao perfil de resistência aí e manter essa atividade aí contra o aumento da resistência no nosso país. Obrigada. Muchísimas gracias a la doctora Muito obrigado, doutora Sara. última A presentación. seguir, a segunda apresentação desse evento, a doutora Indira Berrumegina vai apresentar a aplicação ao clínico para tomada de decisões. Temos algumas perguntas no que vai compartilhar a doutora Indira, que vamos dar devolução ao termo da sua apresentação. Por favor, podem confirmar se vê na tela? Sí. Bom, novamente, muito obrigado pelo convite. É um desafio falar depois dessas palestrantes. O que vou tentar é consolidar esses conflitos de interesses, consolidar de um ponto de vista clínico, não só alinhado com as novas mudanças do CAST, mas também a realização de todas as atividades e que deve pensar quando se solicita e interpreta esses testes de suscetibilidade e dar exemplos associados às novas recomendações. Então, antes de falar desse problema, de por que é importante considerar a susceptibilidade e essa crítica, que é uma das patologias que devemos considerar, eu quero assinalar um dos comentários que a doutora Fernanda fez. Ela, no início da sua apresentação, falou do que eram resistências naturais e parecendo óbvio, porque a maioria do painel aqui para os clínicos, às vezes, não é tão fácil que possamos ter em mente quais essas resistências naturais ou adquiridas. Então, o convite inicial é revisar nesses padrões quais essas resistências naturais, porque se eu sei que uma espécie é resistente a um antifúngico, não tenho por que solicitar
provas de susceptibilidade, eu posso entender por que a máquina diz um dado de resistência. Então, considerar que é uma susceptibilidade e alertar de que é uma susceptibilidade, uma resistência adquirida, desculpem, porque uma resistência adquirida está falando de um mecanismo que dá essa resistência. Então, lembrar que é uma resistência natural, um exemplo simples é Cândida cruzou, por exemplo, e fluconazol. Então, sempre ter em consideração essas combinações de resistências. Em resistência de cândida é fácil, mas em fungos filamentosos é mais difícil. Então, a minha recomendação de clínico para clínico é pegar o telefone e falar com o pessoal do laboratório, porque eles têm prioridade sobre esses procedimentos. E isso, basicamente, na hora de solicitar que antifúngicos podem ser avaliados, sobretudo quando são esses painéis que fazem esses multifúngicos, mas também para usar discos. Não faz sentido fazer suscetibilidade algo que não contribui com a tomada de decisões. Repassar isso é fundamental. E quando o laboratório recebe essa ligação, porque nós somos bons suspeitando, mas às vezes não temos esses conceitos de laboratório que, como dizemos, são tão mudantes, variantes. Então, voltando ao clínico, de por que avaliar susceptibilidade, é importante ver que a resistência antifúngica está em aumento. Aí há a emergência de espécies com perfis que são totalmente imprevisíveis, como é de Candida auris, a alta variabilidade farmacocinética, ao impacto direto à mortalidade associado a antifúngico, que pode estar vinculado não só a não ter o dado, mas também não ter a questão apropriada desse dado de suscetibilidade que vai associado à dose utilizada. E porque o pilar do antifungal é stewardship. Igual que matéria, se eu não posso escalar o antifúngico se eu não conheço a suscetibilidade. Não posso dar um fármaco se não tenho um resultado confiável. Então, tentar infecções por Cândida e sem dados de suscetibilidade é cada vez menos seguro. Além disso, eu vou fazer aqui falar. Fernanda falou da importância de identificar as espécies. Não podemos tratar Cândida se precisa a espécie, porque a espécie já pode antecipar a probabilidade de uma resistência específica antifúngico como fluconazol. Então, em que paciente é obrigatória a avaliar o teste de susceptibilidade? Sempre, em todas as candidemias, infecções invasivas e amostras de sítios estéreis que garantem que não estamos frente a uma colonização. É importante que os médicos tenhamos o tempo para colocar isto em contexto, porque sabemos como é capaz de colonizar multiníveis de corpo. Então, se é uma colonização, não faz sentido, às vezes, fazer provas de susceptibilidade. Se eu tenho uma infecção documentada, posso pegar uma amostra para garantir que estou avaliando uma espécie de cândida que está gerando infecção. Também, quando devo fazer, sempre no fracasso clínico, em culturas, persistência de culturas, que pode falar de inóculos, mas também de resistência, exposição antifúngica prévia, porque sabemos que esse é o fator de risco principal para gerar resistência, na maior parte dos casos, para leveduras, quanto para filamentosos, em paciente com transplante, neutropenia, UTC, sem esperar que façamos teste de susceptibilidade para antifúngico, porque a lesão é entre viver e morrer desse paciente. Senão, administramos bem a infecção. E resistência institucional. E aqui eu vou parar. Se você não faz de rotina teste de susceptibilidade a todos os isolados,
estéreis documentados como infecção invasiva, nunca vai ter um perfil epidemiológico que diga para você no que circula para que ajude a tomar as decisões dos tratamentos empíricos. Espécies e cenários que devem alertar. Candida auris, sempre, a doutora falou claro que sempre é o painel completo, é uma recomendação que é tanto para a CLCI, mas é o caso, experimentar todos os antifúngicos que possam servir para tratamento, Candida gravata, também que se chama Nacassemokis glavatus, para alto risco de resistência em algumas regiões, Candida parapsilose, pela sua resistência crescente a fluconazol em todas as latitudes, Candida tropicalis, que também é resistência emergente em regiões onde Colômbia, por exemplo, não é alheio a isso, também em outros tipos de infecções, como infecções também mucocutâneas e refratárias. Infecções mucocutâneas refractárias. Aqui eu vou parar para pacientes que têm HIV refratária, que foram expostos a fluconazol por profilaxe primárias, secundárias, tratamentos, outro tipo de infecções, podem gerar infecções por espécie de cândida resistente, candidiasis também recorrente, que é mais comum do que pensamos se não se consulta toda vez. E sempre que é recorrente, uma das coisas importantes de boa prática clínica é avaliar suscetibilidade aos antifúngicos utilizados para essa doença, principalmente fluconazol, em espécies que costumam ser susceptíveis. A identificação de espécies já não define tratamento sem concentração mínima inibitória ou ao menos sem ponto de corte epidemiológico, que cada vez é mais padrão e nos ajuda a interpretar de igual forma. Então, não há uma infecção por Candida auris, então devemos abaixar a susceptibilidade ou Candida VPK possível. Então, essa identificação para ver a decisão do tratamento. Quanto à interpretação crítica, erros que impactam na mortalidade, já falamos, Fernanda já falou sobre as recomendações clínicas, quanto à caspofungina, intermédio resistente, não sempre, Fernanda, a Ana também falou a respeito de suscetibilidade à caspofungina. Por quê? Porque já conhecemos a variabilidade interlaboratorial existente na realização dos resultados de susceptibilidade à caspofungina nas diferentes cândidas que recomendam nos documentos. Já vimos o padrão que a doutora Ana mostrava, o ISLCI também, que deve se extrapolar a suscetibilidade à fungina e também para a caspofungina para interpretar como susceptível ou não, mas a doutora Ana foi clara. EUCAST diz se há uma diferença-chave entre a susceptibilidade e você pode predizer se esse resultado é real ou extrapolar. Então, para ver a suscetibilidade, então, temos que ver se os resultados devem ser coerentes, porque até a data só se conhecem mutações FK1 que têm resistência a todas essas heterocandinas. Então, nenhuma delas poderia, então, funcionar para o tratamento médico. Por que eu vou me deter mais um minuto aqui? Porque eu recebo muitas ligações de colegas que recebem, tenho um paciente com Candida auris. Então, a maioria faz teste de suscetibilidade e Candida rhabdata diz a recomendação, se não documenta a suscetibilidade por outro método, não deve ser divulgado. Então, o que identificamos aí? Que às vezes se divulga no laboratório essa suscetibilidade sem corroborar com outro método, isso leva a erro médico e que o médico toma decisões com base nisso. Uma das últimas ligações me diz: eu tirei
um fármaco e coloquei outro porque saiu intermediário. A Confungina, não, e o paciente está bem, então por que você mudou o tratamento? Liguei para o laboratório, deixe de fora esse relatório que não surca risafungina. E um erro desses pode levar a um erro de interpretação e para um erro de versão antifúngica. Então, por isso me ligou. Então, fluconazol independente, aí não equivale a susceptível. E no Brasil, a doutora do Brasil nos dizia o que se requer de avaliação de dose máxima, absorção, interações e severidade para falar do uso. Mas o CAST, como não há evidência de eufloconazol nas espécies, os diferentes lados não recomendam eufloconazol. Cândida parafilopsis, os pontos de corte são válidos só se há identificação confiável e baixa prevalência de espécies crípticas. Voltamos a Baiter, que é o mais comum, que diz apenas tenho mal visto para alterar as suas marcas e se diz se é ortoxilose, metraxilose ou parafiloxe. Então, somente pode dizer se é uma espécie parafiloxe ou é uma espécie relacionada. Então, os pontos de corte são feitos para parafiloxes nos problemas reais que se limitam a essa espécie. Então, susceptibilidade reduzida em Cândida é um assunto que deve alertar não só para mudar o tratamento na instituição, mas também para as contraindicações, porque tem alta capacidade de fazer surtos hospitalários. Então, resistência em candidiosis e a outras espécies de resistência. Em Cândida, para dupafenazol, deve fazer que eu faça uma intervenção de controle de infecções para realizar se não estou frente a um surto hospitalário. Então, a Candida auris rafungina é a única que tem ponto de corte clínico para interpretar. As outras espécies, não. Quando realizar todas as susceptibilidades em aspergillus, falta de resposta clínica, aplicada para todos os guias recomendados, fracasso terapêutico, também suspeita de resistência a solis, que, por exemplo, se dá em pacientes que tiveram profilaxe ou administração de infecção prévias. No caso de essa aqui é aspergilose invasiva, no caso, especialmente regiões com resistência documentada a solis, deve ser medida essa resistência e quando os programas de vigilância se o indicam para verificar o que se tem. Então, se você conhece que teve problemas de resistência que ultrapassam 5%, você deveria estar vendo isso e não tratar as aspergilose de forma empírica com esses ações. Em infecções refratárias, também devemos fazer testes de susceptibilidade para não falhar. Também porque para ver que tratamento usar e como falamos, quando se expõe de escalar ou mudar a terapia dirigida. Quando um resultado não pode se interpretar em susceptibilidade a aspergillus, o que devo fazer? Lembrar que os pontos de corte aplicam só aspergillus fumigados em senso estricto. MIC2 representa uma zona de incerteza, não de resistência. E sabuconazol categoria I não é sensível de dose independente, pode refletir variabilidade metodológica, mas lembrar, como já se falou, que voriconazol pode predizer e essa susceptibilidade usa vulconazol que você precisa para tomada de decisões terapêuticas. Exemplo, tem contraindicado o ibunaconazol porque tem alteração
prolongação do QT e você tem suscetibilidade ao voriconazol, então você usa o voriconazol tranquilo porque está demonstrando que isavuconazol é suscetível. Sem identificação precisa, a MIG de aspergillus não deve guiar mudanças terapêuticas. Não deveria ser usada. Quando não há pontos de corte, o que faço com esses pontos de corte epidemiológicos? Muitas pessoas assistentes são de laboratórios e têm claro o que são os pontos de corte, mas nós, como clínicos, às vezes não temos tão claro. Então, os pontos de corte epidemiológico foram avaliados em um ponto de cepas desse gênero de fungo apenas para definir se a espécie é selvagem ou não. É wild type ou não wild type. Se não é wild type, é possível que exista uma resistência adquirida. Então, um ponto de corte clínico é validado que esse ponto que se diz susceptível está relacionado com boa resposta clínica dos pacientes. Então, uma diferença importante entre ter a interpretação da relação clínico-microbiológico, quando não tenho pontos de corte microbiológico, como acontece com Candida auris, um ponto de corte que eu chamei MIC, está mal chamado, mas você está num valor, você vê se está acima desse ponto de corte epidemiológico. Isso não define que vai ter fracasso terapêutico, porque não há uma correlação clínica demonstrada na evidência científica que diga que vai falhar. Obriga a confirmar, a fazer a correlação clínica e a discutir com a equipe de proa esse tipo de trabalho, se vai usar o remédio ou não, porque não tem outra opção ou o paciente tem contraindicação. Um tipo de corte epidemiológico é uma série de alerta epidemiológica, não um preditor direto de resposta clínica, mas os clínicos podemos, com a ajuda do laboratório, se há dúvidas, definir se podemos arriscar a usar ou não um medicamento numa cepa que não seja wild type. Mas Candida auris é assinalar o que a doutora falava. A categoria dominante é fluconazol não deve ser usado. Nunca recomendam fluconazol para tratamento por falta de evidência clínica, particularmente com falando nessas latitudes, porque casos como, por exemplo, de crianças que têm um compromisso do sistema nervoso central, onde não funciona alguns fármacos, devemos usar fluconazol para C. auris para esse ponto de corte. E tivemos sucesso terapêutico. Então, ainda há um vazio de conhecimento sobre a evidência da utilidade dos sul-americanos, por exemplo, em regiões da Colômbia, em países que foram um país amplamente afetado por Candida auris. Essa tela da apresentação, essa visão da Ana, por exemplo, porque lembrem que temos esses documentos, cada documento explica que mudanças são relevantes, esse aqui está disponível e de graça em Eucast, e nos fala de coisas que já falamos, como a susceptibilidade de Candida, a interpretação de isobuconazol, que é totalmente o que se falou, e embora de forma de graça vocês podem ter todas as informações importantes que podem ajudar a tomar decisões. Então, se há dúvidas, aí está o pessoal do laboratório que se sabe interpretar mais do que a gente, que são atualizados constantemente em todos esses dados e que se esforçam por dar um resultado válido. Então, não merece a pena que gastem tempo se não formos capazes de dar essa interpretação e ter esse relatório. Há que perguntar como é a vida do paciente, porque é o pronóstico dele que está em jogo. Já falamos, anfotericina B já se falou muito, basicamente categoria para anfotericina B, não é falha, é indicação
para aumentar a dose, a doutora já falou a respeito, ajustar também. Porque se faz ênfase? Porque a recomendação que são 3 miligramas por quilo, dose suficiente para haver doença, mas essa categoria é I, não pode usar menos de 5 miligramas por quilo. Então, se não lembra o ponto de corte, consulte e defina se pode ter 5 miligramas por quilo, 5 miligramas por quilo, fazendo seguimento estrito, porque deve ser repetida identificação em susceptibilidade e considerar resistência real. Então, a categoria I não significa intermediário, nem dúvida terapêutica. Significa que o fungo é suscetível se se consegue uma exposição antifúngica otimizada. Só dose suficiente é capaz de conseguir sucesso clínico. Esse conceito foi construído principalmente para Candida auris e para anfotericina B em leveduras e obriga a não desescalar nem mudar desnecessariamente, mas ajustar dose, confirmar métodos e tratar de forma ativa, interpretar I como fracasso, erro, interpretar como uma chamada a otimizar é a nova competência clínica em micologia. Então, devemos adoptar isso em micologia. Então, os pontos de boa prática clínica para finalizar, método EUCAS ou CLSI, o padrão que você está utilizando, usar pontos de corte atualizados é obrigação. A limitação, a barreira de ter que pagar para ser LSI, como diz Fernanda, não pode ser uma causa de ter um dado atualizado para fazer atualização para os clínicos tomarem decisões certas. Para desescalar quinocandinas, mudar as soles com semi-elevadas, para detectar falhos farmacodinâmicos e para vigilância local, sim, precisamos usar esses breakpoints utilizados. Provante, fúngicos recomendados de primeira linha para a administração da infecção, ou de laboratório quando são testes individuais, com o teste EO, se deve definir que são esses antibióticos que devem ser iniciados os dois, em espécies de Cândida, fluconazol e ao menos uma equinocandina recomendada que dizemos e Aspergillus boticonazol ou isavuconazol e pode ser uma boticonazol e porque prediz a susceptibilidade à isavuconazol. A mensagem final, a microbiologia guia, os testes de susceptibilidade guia na terapia antifúngica, mas só quando se interpretam em contexto clínico, farmacológico e epidemiológico. Dados sozinhos, concentração mínima inibitória não diz nada. E a leitura automática de uma concentração mínima inibitória sem análise crítica é uma causa previsível. Quando eu tenho dúvida clínica, devo ligar para o laboratório. E o laboratório convido a não dar por certo que os médicos somos capazes de interpretar os resultados, aproveitar esse espaço, essa ligação para divulgar a resistência, porque sim ou não, esse antifúngico, ou porque foi interpretada diferente, porque há um documento. Então, é o laboratório que comunica uma das ferramentas fundamentais da prevenção sobre os antifúngicos. Muito obrigada. Muchísimas gracias a usted, doctora Indira. Muito obrigada a você, doutora Indira. Tivemos um evento repleto de excelentes apresentações, magistrais especialistas que deram as suas experiências, compartilharam todos. Temos pouco tempo para as perguntas, com a doutora Ana, que está várias horas pela frente, mas ao menos queríamos fechar essa parte final para dar algumas devoluções. Algumas perguntas na abordagem de uma única saúde, várias no contexto de veterinária. Por exemplo, eu vou transmitir essa por Laura Cenária, veterinária, como se vê o panorama quanto à assistência antifúngica e qual a relação dela nas doenças fúngicas zoonóticas. ¿Quién se anima a dar una devolución? Quem quer dar uma resposta? No, no
soy experta, no tengo mucha experiencia Eu não sou en especialista, não tenho muita experiência em veterinária, pero, por mas ejemplo, logicamente, quando, por exemplo, fungos filamentosos que estão no ambiente, deveria cómo ser está, a cómo está epidemiologia, aqui influyendo la está, fertilidad, ¿no? En las infecciones. a que Entonces, está assinalando si nos as puedes infecções. explicar Então, esta entendo diferencia entre que infecciones en se há humanos atividade y antifúngica em humanos, imagine a sensibilidade em infecções em animais. Eu acho que está mais por trás e se deve saber pouco. creo Mas que eu debe estar más o menos acho que deve estar ao menos igual que está sugerindo em humanos, porque em fungos filamentosos está no ambiente. algunos trabajos que hemos hecho Alguns trabalhos feitos em colaboração com um grupo de italiano de animais selvagens e viram as resistências também, tanto em Cândida quanto em Aspergillus, o sea, em infecções por creo animais, hay mucho campo todavía mas por há seguir. muito campo por Muchas continuar gracias, doctora ainda. Ana. Y cedo la Muito palabra a la obrigada, doctora doutora Fernanda. Ana. E cedo a palavra à doutora Fernanda, que por interno junto à doutora Ana estiveram dando devoluções. Fernanda, obrigada. Eu gostaria de ver a Caspon Fungina, que gerou muitas perguntas, mas além disso é muito relevante. No que eu consegui encontrar na rotina laboratorial, como buscando as explicações, o CAS não tem pontos de corte para a canfofungina, não considera, mas LSI sim coloca os pontos de corte. Bactec divulga que esse é um dos problemas que tem. A limitante tem a ver com a sal, com o sal. E a doutora Ana pode me corrigir, mas o problema tem a ver, ou parece ser que tem a ver com que, quando se fazem as comparações com todos os laboratórios, há variabilidade sobre os relatórios que divulga a capofungina, o que faz que, quando se divulgam mix intermediárias ou altas, não seja confiável e, forçosamente, isso se diz LSI, deve ser corroborado com outra metodologia. E a outra metodologia é fazer a microdiluição para a micafungina ou buscar as mutações no FKS. Então, por exemplo, no caso do México, o sal que temos disponível para fazer microdiluição é capofungina. Não temos sal de micafungina, deve ser importada, nirandifungina. Isso é uma das limitantes. Então, é muito frequente que vai ter que divulga o resultado, o resistente gera essa confusão nos clínicos. Então, é trabalho de laboratório saber suprimir esse resultado e saber que a resistência é por classe. Então, se micafungina ou anidofungina são susceptíveis, é para receber o tratamento farmacológico. Mas não sei se gostaria minhas colegas aprofundar a respeito. Em relação Yes, yo sé. à caspofungina, ela tem algumas problemáticas. Primeiro, que é um antifúngico que ela tem muito efeito paradoxal para algumas espécies, por exemplo, para a cândida, né? Ela tem mais variações, metodológicas quando a gente altera pH, quando a gente altera meio, quando a gente altera inóculo. Ela tem também uma pior correlação quando a gente encontra alguma mutação, ela tem uma pior correlação com a clínica. Então, são algumas alterações, são alguns problemas do antifúngico que acaba também tendo uma limitação, que eu acho, na hora de estar utilizando o fármaco. Então, eu acho que isso foi fazendo com que o fármaco fosse deixado mais de ser utilizado, principalmente nos testes. Com Confungina também é um problema próprio da molécula, é mais instável. Eu me lembro quando fazemos da substância pura, se prepara hoje para fazer a microdiluição amanhã, isso já não funciona. Tem muita instabilidade comparada com outros métodos, e isso que aplica para os métodos de cauda, que o teste de ouro se extrapola para outros métodos automatizados de microdiluição. E o que chama mais atenção é que, inclusive, nas categorias B,
fez que a rotina é como se fosse outro método para validar, que também pode ter resultados não confiáveis. E aí, sim, agradeço a doutora Sara e a Ana que possam me dizer. Eu não faço testes de rotina, eu vejo o paciente. Sim, eu concordo com o comentado. Nós, de fato, no relatório não fazemos mais cacofungina porque caspofungina porque não há pontos de corte. Então, a variabilidade, já falaram sobre isso, mas é interessante comentar que Mary Jo diz e se isso aplica para filamentosos. Sim, a mesma coisa. Na verdade, é uma característica da molécula de caspofungina e da preparação. A leitura varia muito entre laboratórios, então não podemos, não é fiável. Eu tenho alguma experiência com o TSE e realmente para fungos filamentosos são melhores o TSE que a microdiluição. Quando há dúvidas, pode-se utilizar, mas a caspofungina continua a ser mau indicador da resistência. E a confirmação por meio dos genes FKS se diz que é melhor predictor do que do paciente, querendo candida aqui talvez principalmente para esse tipo de pacientes. Muito obrigada, as especialistas do painel. Infelizmente, não temos mais tempo. A gente fomos um pouco mais, mas achamos importante aproveitar as atualizações ricas que cada palestrante apresentou. E também animamos, impulsionamos a que todas essas consultas que não conseguimos abordar levem para o fórum de intercâmbio, que ao longo do curso Antibiograma 2026 da Interpretação Ação, vamos estar abordando um espaço de tutoria clínica microbiológica e micológica, que vai ser, sem dúvida, um grande espaço de crescimento onde abordar esses assuntos. E nem falar das palestras e atividades práticas em formato de simulação de casos, com ambos os enfoques, que vão ser de grande proveito para todos. E esse rasgo da rede de educação médica contínua, a sua aplicabilidade prática e imediata, que vai ser de grande aproveitamento. Vou dar a palavra a esse excelente painel de mulheres. Quem quer fazer o fechamento, doutora Ana? Simplesmente, muito obrigada por deixar esse final. Gostaria de encerrar com as conclusões que eu acho que todos compartilhamos e aprendemos hoje, e que é importante fazer as provas, os testes de sensibilidade quando temos isolados em um local estéreo, refratárias, ou pacientes com tratamento antifúngicos, infecções de lacuna, também quando queremos escalar tratamentos. É muito importante conhecer a epidemiologia local do centro, da região, para saber qual antifúngico que devemos colocar. E depois, os dois métodos, esse e o CAS, são comparáveis, tem algumas diferenças, mas é essencial aplicar os pontos de corte de cada um. Também para os métodos comerciais, é importante utilizar os métodos apropriados para definir a resistência e a sensibilidade. Eu gostaria de encerrar com uma frase da minha querida Indira, que eu acho que é essencial. Aproveite, microbiologistas, cada espaço que deixe o clínico para dizer sobre a importância da resistência intrínseca, a sensibilidade, porque, na verdade, os dois profissionais se beneficiam muito sobre essa experiência e, finalmente, o paciente, que é o que mais importa. É isso. Muito obrigada pelo convite. Aproveitei bastante esse webinar com esse painel de mulheres maravilhosas e profissionais. E espero que aprenda muito no resto do curso. Até mais. Obrigada, Tarana, doutora Sara. Eu gostaria de agradecer o convite, Léa, de estar presente aqui mais uma vez. Gostaria de reforçar aí a importância dos testes de suscetibilidade, né, principalmente para a vigilância e para o tratamento do paciente, né, assim também como identificação de espécie, que eu sei que, infelizmente, pelo menos na América latina, muitas vezes a gente não consegue nem chegar à identificação da espécie,
e isso também dificulta o tratamento do paciente, né? E aproveitando para responder aí o chat, o pessoal perguntando quando vai ter minicurso, né, e treinamento para as metodologias do EUCAST, BRCAST, a gente vai ter um agora no Infox Latam, que vai ser em Curitiba esse ano, em junho. Então, aproveite a oportunidade para a gente colocar em prática aí esses testes. Muito obrigada mais uma vez. Muchas gracias, doctora Muito Indira. obrigada, doutora Indira. Bueno, para finalizar, eu quero convidar a todo o painel de laboratórios a que fiquem certos. Peguem no telefone e digam, doutor, você esqueceu de pedir o teste de susceptibilidade, porque em países como o meu, que o processo precisa do ordenamento médico, não podemos parar de fazer o teste, porque o médico a iniciativa deve ser pelo laboratório, porque o laboratório é aquele que joga um papel muito importante na administração. O infectologista não é nada, assim, o microbiólogo, é microbiologista. Então, deve levantar a mão e dizer, doutor, lembre de fazer isso, aquilo, liga e ordena de forma imediata, porque você está atualizado, inclusive antes de ter a publicação, está informado de tudo. Então, agradeço isso, se empoderar e ajudar bem mais. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Indira. Você tem o fechamento final, doutora Fernanda. Obrigada, agradecer o painel pela participação tão boa e a toda a assistência a esse curso, pelo interesse e pelo tempo, e simplesmente reforçar a importância de continuar a fazer testes de susceptibilidade na América Latina e na região, porque deve ser impulsionado muito mais. As infecções fúngicas estão em todo lado e mudam velozmente. Nas últimas décadas houve um surgimento tanto de espécies novas que causam catástrofe, como a resistência antifúngica, precisamente vinculada a esse conceito de uma saúde que impacta diretamente no que se faz na agricultura e nos pacientes. Portanto, simplesmente agradecer e convidá-los a um curso de antibiograma, onde vamos tratar esses temas e assuntos. E boa tarde, boa noite a todos e todas. Até o próximo encontro. Até mais.